E aí, gente, boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Louvor maravilhoso, muito obrigado. Muito bom, fui muito abençoado. Fui conduzido a uma plena adoração nessa tarde. Eu queria somente rapidamente honrar as pessoas que vieram conosco. Queria que vocês ficassem de pé, vocês que vieram lá de Campina Grande com a gente. Dê uma salva de palmas para esse povo aqui. Obrigado. Esse é um povo de Deus, esse é um povo que, da mesma forma que vocês, têm crescido na palavra, têm crescido no Espírito e têm andado em santidade, mesmo em meio ao sistema da modernidade. E é isso que nós vamos tratar aqui um pouquinho nessa tarde. Essa é a proposta, santos modernos. Nós somos santos e também somos modernos, porque afinal de contas, nós estamos no sistema da modernidade. Só se você quiser ser um monge, se excluir e morar numa montanha, rapar a cabeça com a roupa branca e passar 24 horas por dia orando e meditando, aí você vai ser um santo lá na montanha. Mas se você está aqui na parada, aqui nesse sistema, aqui no sistema da modernidade, você tem que ser santo aqui também. Nós somos santos aqui também, porque a santidade não depende daquilo que está fora, e sim daquilo que está dentro. E o que está dentro de nós é o Espírito de Deus. E esse Espírito, a Bíblia diz que ele é o Espírito da santidade. Amém? Então essa é a proposta. Eu fico muito grato, pastor Caio, Renata, pastor Cid, irmã Fabiana, pelo convite honroso de estarmos aqui. Esse é um trabalho que nós temos feito. Nós temos desenvolvido essa consciência em meio a essa geração de adolescentes, de jovens, de crianças, de adultos. Nós temos dito e, acima de tudo, temos vivido, temos proclamado que é possível você se manter puro, você se manter limpo, você se manter santo, mesmo em meio a uma geração aí tão cheia de pecado e tão cheia de maldade no coração. Na verdade, foi exatamente isso que Jesus quis. Porque Jesus orou por isso. Jesus orou para que nós fôssemos santos e modernos. Jesus orou para que nós mantêssemos a nossa vida limpa diante de Deus, independente do tempo, independente da geração. É exatamente isso que a gente vai ver lá em João capítulo 17. Queria que você abrisse no Evangelho de João capítulo 17. É uma alegria estar aqui. Geração radical, santos e modernos. Somos radicais, somos modernos e somos santos. Combina com você, a sua cara é esse negócio aqui. Você está no lugar certo. Pensa que tem uma coisa que caiu direitinho. João 17. Evangelho de João, capítulo 17. A partir do versículo 14. Jesus está aqui, queridos, fazendo uma oração de consagração. Ele está orando pelos discípulos. Ele está orando tanto por aqueles discípulos daquela era, daquela época, como ele está orando por nós também. Ele ora pelos discípulos futuros, por aqueles que viriam a crer no nome dele. Quantos aqui creem? Então ele orou por você nessa oração aqui. É mais conhecida como oração sacerdotal. Então João 17, a partir do versículo 14, diz o seguinte: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não oro, ou não rogo, ou não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, ou do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo também. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha o 20 aqui, Jesus orando por você, ó. Ele diz: e oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Olha aqui para mim agora.
Ele está dizendo: por aqueles eu oro também, por causa da palavra, um dia hão de crer em mim. Oro por aqueles que estarão naquele dia 5 de maio, lá na Igreja Verbo da Vida de Caruaru, no Geração Radical, porque por causa da palavra, aquela galera lá crê em mim. Você crê? Por isso que você está aqui. Então vamos examinar aqui um pouquinho dessa situação, do que aconteceu. Jesus estava se despedindo dos discípulos. Ele viu que era chegada a sua hora, a hora onde ele iria ser crucificado, e certamente ele iria ressuscitar e voltar para o céu. E aí ele estava orando pelos discípulos que iriam continuar a missão aqui na terra. E ele disse: eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. Veja bem, foi mais ou menos o seguinte que Jesus orou. Ele disse: eu oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor tire o mundo deles. Porque o mundo é mau. E querido, entenda que não é o mundo, o nosso planeta Terra não. Esse mundo a que Jesus se refere aqui é o sistema. É o sistema do mundo, sabe? É o domínio do inimigo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, desde lá das antigas, desde quando Adão pecou, que ele vacilou ali, escorregou, ele passou a autoridade para o inimigo, e o inimigo começou a mandar na área. Então, desde aquele tempo, existe uma condição sobre a terra, sobre o sistema, sobre as leis, sobre o mundo não físico, que inclina o homem para o mal, que inclina o homem para a morte. E Jesus, orando por aqueles discípulos e por nós, ele disse: não é para que eles saiam do mundo, mas é para que o mundo saia deles. Eles vão permanecer no mundo, mas do mundo eles não são. Nós não somos do mundo. Estão aqui a resposta dos ufólogos. Somos nós. Sabe quem são os ufólogos? Os ufólogos são aqueles especialistas em ufologia, em estudar extraterrestre e tal, disco voador que fica, não pode ver um vagalume passando, que um objeto não identificado, aí faz logo aquele alarde todo. E eles acreditam que existem seres extraterrestres, acreditam que existem seres que têm vida, mas que não são desse mundo. Somos nós. E isso vai se confirmar quando Jesus voltar. Quando ele voltar, daqui a pouquinho, ele está voltando. Daqui a pouquinho, viu? Ele já está brechando assim, na porta, só esperando a hora. Quando ele voltar, que sumir aqui a maior galera no mundo inteiro, todo mundo sumiu. Eita, meu Deus, cadê? Aí vão dizer: foram os discos voadores que vieram e levou todo mundo. É sério. Essa invenção de disco voador já é para dar uma desculpa quando Jesus vier levar a sua igreja. Então nós não somos do mundo. Quem é ET está aqui, Só que a gente faz a coisa inversa. O ET supostamente está no céu, na nave, e ele mantém contato com a terra, né? Chamando terra. Nós somos o inverso. Nós somos na terra e mantemos contato com o céu. Céu chamando céu. Contato. Então, queridos, nós precisamos identificar onde está a nossa sintonia. Eu quero que você identifique se você é alguém que está na sintonia AM ou na sintonia FM. Nós vamos sair daqui certos disso nessa tarde. Como assim AM e FM? Vou te dizer. AM, amigo do mundo. E FM, fora do mundo. Qual é a sua sintonia? Como? Vamos ver aqui a diferença entre AM e FM. Só um minutinho, tá? Fica tranquilo aí. Está vencida, não tem pra ninguém.
isso é AM. Você consegue entender, existe uma interferência aqui, mas você consegue entender, você consegue ouvir a voz, fica nítido. Mas o FM, isso é FM, perdão, frequência de qualidade. Mas o AM é isso aqui, ó. Você não entende nada, você... Qual é a sua frequência? Você está fora do mundo? Se você está fora do mundo, do sistema, fora da atuação, você está sintonizado com o céu. E você pode ouvir perfeitamente aquilo que Deus fala para você, a forma como Deus quer que você viva aqui nessa terra. E Ele quer que você viva em alegria, em paz, em prosperidade, em santidade, em tranquilidade. Ele quer que você viva despreocupado com o seu futuro. Mas para isso acontecer de verdade, nós precisamos estar sintonizados na FM. Porque na AM a gente só tenta escutar alguma coisa e não escuta nada. A mensagem é cortada e a gente vive uma vida de todo jeito. Se a gente está na AM, amigo do mundo, vive uma vida de todo jeito. Cai aqui, levanta, depois quebra a cara de novo, depois levanta de novo. Eu acordei hoje logo cedo para orar por vocês, para orar por esse tempo. E eu fiquei pensando, sendo grato a Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos domingos de manhã eu acordava numa ressaca infeliz, acabado. Pior do que aquela ressaca física que afetava o meu corpo, era aquela ressaca que nós chamamos de ressaca moral, que afeta a sua mente, que você fica dizendo, meu amigo, que foi aquilo que eu fiz ontem, que foi aquilo que eu falei, que foi aquilo que eu aprontei, rapaz, e daí abre espaço para a tristeza, para a depressão, abre espaço para um sentimento, uma vontade de suicídio, porque eu só faço besteira, eu só faço tudo errado, minha vida é uma porcaria, minha vida não presta. Isso é resultado de quem vive na sintonia AM, amigo do mundo, não entende nada. A vida vai vivendo, as coisas vão acontecendo, os anos vão passando, daqui a pouco você está lá na frente, olha para trás e diz, foi que eu fiz. Por isso que é tempo de estarmos afinados com a sintonia FM, para poder ouvir bem aquilo que Jesus tem para nos falar. E eu fico pensando, se Jesus fosse contemporâneo, imagina você, se Jesus veio há 2000 anos atrás, mas se ele fosse contemporâneo, se ele não tivesse vindo naquele tempo, e se ele tivesse vindo nos dias atuais. Eu já me peguei pensando sobre isso, e eu viajei, viu, meu amigo? Eu viajei longe. Eu disse, rapaz, será que se Jesus viesse naquele tempo, ele ia vir com aquela roupa branca, aquele manto branco, com aquela sandália alpercata de couro? Será? Quando ele viesse naquela, o principal aqui, pega o doido ali, ó. Jesus, ele conseguiu influenciar a sua geração no meio do sistema em que ele estava inserido, no meio daquela sociedade, no meio daquelas condições. Ele veio, e a gente vê Jesus usando barco, usando o pão, o vinho, a cruz. Jesus foi morto na cruz. A cruz era algo pertinente daquela época. Talvez se Jesus fosse contemporâneo e ele fosse sofrer aqui uma condenação de morte, ele iria hoje para a cadeira elétrica, ou para receber uma injeção letal, uma pena de morte atualizada. Ele não ia vir como aqueles que andavam no deserto, não. De repente ele ia vir com a camisa xadrez, de calça jeans e de tênis, porque é isso que nós vivemos hoje, é essa a nossa condição de hoje. Você pensa que Jesus andava fora da moda? Viu não, na hora que ele ia ser crucificado, o fight que teve entre os guardas, cada um querendo a roupa dele. Não, é minha, roupa boa que ele usava. Diz que era um manto de linho fino, e os guardas lá, maior fight, para poder ver quem é que ia ficar. Amém?
Se Jesus fosse contemporâneo, da mesma forma como ele ia para a casa dos pecadores, você imagina onde ele iria hoje. Imagina por onde ele iria. Assim como nós criticamos os fariseus que se escandalizavam com a postura de Jesus, muito provavelmente nós iríamos ser os fariseus de hoje, que iríamos criticar. De repente você passar, Jesus sentado na mesa de um bar ali, evangelizando. Meu amigo, como é que pode? Jesus ali sentado com os pecadores. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Abrindo parênteses, fique bem claro, eu não estou mandando ninguém para a mesa de bar, viu? Salvo uma direção do Espírito Santo, santo. Não do Espírito estranho, do Espírito Santo. Amém? Então, eu imagino Jesus do século 21. Como ele seria? Ele seria tão santo quanto ele foi naquela época. Ele seria tão íntegro quanto ele foi naquela época. Ele seria tão obediente a Deus quanto ele foi naquela época. Porque a nossa mentalidade é de pensar assim: não, se eu fosse um jovem nos tempos bíblicos, aí eu conseguia ser mais santo, porque o negócio lá era mais fácil. Não tinha tentação. Lá não tinha tentação não, naquele tempo que o povo andava assim com manto no deserto. Aquele tempo era uma bênção. Queria eu ter nascido naquela época. Aí ia ver o que era santidade. Você acha que não tinha tentação? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia agora em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2 Timóteo capítulo 2 versículo 22. Vamos ver aqui uma instrução do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem, era um dos melhores, um dos mais importantes ministros do corpo ministerial do apóstolo Paulo. Ele era um caba novinho, bem jovem ele, mas bem comprometido. Nós precisamos entender que idade não define maturidade. Idade não define o tipo de compromisso que você vai ter com Deus. O que define não é a idade, o que define é a intensidade. O quanto você é intenso nas coisas de Deus, você vai conhecer a Deus e você vai provar do quanto Deus é bom. Não se engane, nem deixe ninguém enganar você, dizendo que a sua idade é um empecilho para você estar perto de Deus, para você ser um menino de Deus, uma menina de Deus, ungido e ungida aqui nessa terra. Na verdade, se nós formos ver, a Bíblia está cheia assim, de exemplos de Deus levantando jovens, Deus levantando adolescentes, Deus chamando jovem para o ministério, adolescente levantou Davi, um menininho, um moleque, que derrubou lá o Golias. E é interessante, só abrindo um parêntese aqui, que aquilo que funcionava para os mais velhos não funciona muitas vezes para os mais jovens. Porque quando Davi se colocou lá à disposição para derrubar Golias, colocaram logo uma armadura nele. Lá vai ele todo destrambelhado, cheio de ferro. Disse: não consigo nem andar, tira. Eu não vou desse jeito não, eu vou do meu jeito. Pegou lá como é que chama aqui? Alfoge. Lá na Paraíba chama balinheira. Eu sei que Recife chama badoque. Pegou lá a balinheira. Meu amigo, balinheira, quem anda com balinheira é menino, para matar calango, para matar passarinho, menino traquino. Ele era um menino, ele era um pastor, ele cuidava das ovelhas. Se viesse um lobo, ele pegava lá a balinheira e tá na testa do lobo. Era uma coisa pertinente ali dele, era uma arma dele. Nem era uma armadura, mas foi com aquilo que ele venceu. Então você, independente da sua idade, são as suas habilidades que estão dentro de você que Deus quer usar nessa geração agora. Não espere 30 anos não, porque daqui a 30 anos muita coisa pode acontecer. E você pode deixar de fazer muita coisa, porque você se prendeu à sua idade. Amém? 2 Timóteo 2:22, vamos ler. Paulo dando alguns conselhos para Timóteo. Aí quando chega aqui no versículo 22, ele diz assim: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor
a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Olha aí, você que pensa que nos tempos bíblicos era tudo, os cabas andavam tudo flutuando nas nuvens, na santidade, só tudo branquinho, limpinho. Olha aqui o conselho que Paulo está dando a Timóteo. 1900 e tantos anos atrás, Paulo está dizendo: Timóteo, seja esperto, mano, fuja das paixões da mocidade. Naquela época existiam paixões, meu amigo. Existia um desejo ardente de fazer o que é errado. Eu sei lá o que era que poderia ser. Ele poderia querer ir para as tavernas. Sabe o que eram as tavernas? Eram os pontos de prostituição naquela época. Ele podia querer encher a cara de vinho. Ele podia querer juntar com outro jovem lá e fazer um bocado de maldade. Ele podia querer fazer tanta coisa. Mas isso aqui deixa bem claro para mim que desde muito tempo atrás o diabo sempre foi em cima dos jovens, querendo abafar o potencial, querendo matar, querendo minar, tirar a vida dele. Meu amigo, o diabo é o mesmo desde o princípio. Aquele que enganou lá a mulher e depois Adão é o mesmo. Só mudam as ferramentas, mas as estratégias são as mesmas, de tentar derrubar a minha e a sua vida. Mas diga assim: comigo não. Então esse conselho que serviu para Timóteo serve para a gente também. Fugir das paixões, fugir do que não presta. A gente tem que ser esperto, ser santo, mesmo em meio à modernidade. Aí alguém pode dizer: não, tudo bem, pode ser que no tempo de Timóteo tivesse, mas eu queria ter nascido naqueles tempos bíblicos, mais antes ainda, nem lá atrás, no tempo de Salomão, de Davi, que ali devia ser uma coisa maravilhosa, né? Vamos ver, abre aí em Salmos 119. Salmos 119. As pessoas pensam que não, tudo bem, mas tem que ser santo. Eu sei que vocês pregam aí, vocês dizem, mas os tempos não são favoráveis para ser santo. O tempo nunca foi favorável para ser santo. O que tem que ser favorável é a nossa decisão em ser santo. Porque se nós decidirmos ser retos, obedecermos a Deus, vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, não importa o tempo, não importa o lugar, não importa a época, não importa nada. É como diz a frase que fala assim, que Adão pecou e desobedeceu no paraíso, onde tudo era muito bom, muito favorável. E Jesus, ele obedeceu, ele foi santo no deserto, com fome. O diabo lá tentando ele, bora Jesus, bora. E ele, não, eu sou de Deus, eu sou da palavra, eu sou santo. Amém? Salmo 119, versículo 9. Davi traz aqui uma coisa fantástica. Ele diz: como purificará o ancião de 95 anos o seu caminho? Não, é assim, não é não? Como purificará o jovem o seu caminho? E aí dentro do mesmo versículo, após a pergunta, ele dá a resposta: observando de acordo com a tua palavra, ou observando a tua palavra, ou observando os teus estatutos, ou observando os teus mandamentos. Então, queridão, queridona, nos tempos bíblicos, bem antes do tempo de Timóteo, já havia uma necessidade do jovem manter puro o seu caminho. Já haviam nessa era aqui tentações, já havia muita coisa que tentava tirar a gente do foco, ou tentavam tirar eles do foco. Mas também sempre houve o cuidado de Deus.
sempre houve a mão de Deus, sempre houve a misericórdia de Deus. E a vontade de Deus para os jovens dessa geração não é diferente do que a Bíblia está dizendo aqui. Ele quer e nós podemos manter puro o nosso caminho, manter pura a nossa conduta. É possível sim, meu amigo. É possível ser santo e moderno. É possível ser moderno sem ser mundano. É totalmente possível. Nós vemos aqui 2 conselhos, mas eu quero te mostrar algo na prática. Alguém que na prática foi santo e para o seu contexto, também em meio ao seu sistema, ficou em pé, em meio àquela situação, em meio àquela realidade. Em Daniel 3, vamos ver lá. Eu vou ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu gosto muito bom desse trecho nessa versão. Se algumas palavras forem diferentes, você vai entender por que é. Daniel 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor, diga Nabucodonosor. Nabucodonosor. Muito bem. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. Espera aí, deixa eu mudar aqui. Ele vai dizer que essa altura aí era de 27 metros. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Para você ter uma ideia, 27 metros de altura é mais ou menos um prédio de 9 andares. Porque cada pavimento tem 3 andares. 3 vezes 9, 27. Então imagina um prédio de 9 andares, era o tamanho da estátua, de ouro. Lá o reizão lá construiu aquela obra. E 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação ou à inauguração da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades se reuniram para a inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Eita, o negócio era complicado aqui, viu? Continuando. Versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, que vive para sempre, tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso,
Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. 19. Nabucodonosor ficou tão furioso, tão invocado, tão endemoniado com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de onde? Do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Número 1. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Número 2. Os seus mantos não estavam queimados. Número 3. E não havia sequer cheiro de fumaça neles. Número 4. Esse menino parece que era de geração radical, de tão santo que eles eram. Eu fico imaginando o momento lá. O comando tinha sido dado. O momento era aquilo, era para fazer aquilo. Tinha que fazer, meu amigo. Eles estavam em meio a um governo que ordenava, e a ordem deveria ser cumprida. Não era uma opção. Se a gente for olhar, talvez para a gente seja mais fácil do que para eles, porque o sistema está aí. Peque, faça sexo antes do casamento, seja um homossexual, roube, faça um desdrobo aí de um dinheiro, seja desonesto. O sistema está aí, ó. Sabe? Ele está dando instruções, más instruções, obviamente, mas ele nem está impondo, ele nem está forçando, nem é uma lei. Nem é uma lei. Naquele tempo era uma lei. O sistema dos camaradas lá era esse. Bora, tocou a música aí, se ajoelha todo mundo e adora a estátua de ouro. Eu imagino os camaradas lá, andando, de repente, começa a música lá. Uma música lá, que eu não sei que música era essa. De repente todo mundo,
a estátua do rei Nabucodonosor, e todo mundo adorando. Imagine que eles, onde eles estavam, fica, meu irmão, segura aí, fica em pé, meu irmão, não ajoelha não, fica aí, segura. E todo mundo ajoelhado assim, ao redor deles, e eles, de repente, Abednego pode até ter, meu irmão, eu vou me ajoelhar, cara, eu vou morrer não, eu vou me ajoelhar. Levanta, meu irmão, fica aqui, fica firme, velho, não cai não, não peca não atende a esse comando não atende a esse conselho que aquela tua amiga da escola está te dando não faz isso não, fica em pé. E eles lá, de repente, de longe os camaradas viram, porque dá para ver, né? Todo mundo ajoelhado e 3 figurinhas assim em pé, dá para ver. Os camaradas viram e dizem, vou entregar o babão do rei para ganhar crédito. Ó, rei, ali, ó, aqueles 3 rapazinhos ali estão todos irreverentes, não estão querendo se ajoelhar não. O rei ficou irado, mandou chamar, ainda deu uma chance a eles. Vai ou não vai se ajoelhar quando tocar a música? Não, rei. Vai ou não vai pecar quando vier a sugestão? Vou não, porque eu sou santo. E o sistema está apertando. O sistema da modernidade, eu costumo dizer que ele tem 2 braços. Com um braço, ele te ajuda. Porque imagina, você pode evangelizar pela internet, você pode falar com um parente que está longe, você pode trabalhar, hoje em dia, usando a internet. Você pode se deslocar através de avião, de carro, de metrô. Por um lado, o sistema da modernidade, ele ajuda em muito. A humanidade ajuda nós, mas ele tem um outro braço, que é um braço onde ele quer nos prejudicar. O outro braço dele quer nos colocar para baixo. O outro braço dele quer nos contaminar. E os meninos lá foram 3 cabas machos. E aí de repente alguém aqui pode dizer, ainda bem que aqui não toca esses instrumentos aí, né? Cítara, saltério, não sei o que. Ainda bem que não toca esses instrumentos e a gente não tem que se ajoelhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vou fazer até um comparativo aqui agora, porque eu digo isso lá em Campina Grande, mas vale para aqui também, porque aqui também tem festa de São João. Pode ser que não tenha cítara, harpa, saltério, mas eu quero ver daqui a pouco, daqui uns dias, quando tocar a sanfona, o zabumba, o triângulo, eu quero ver quem é esse santo moderno aqui que não vai se ajoelhar. Eu quero ver quem é que, quando tocar a música, quando o forró começar a comer no centro, você vai ficar, eu não vou, velho, eu não vou não. Eu não vou me ajoelhar diante dessa estátua não. E os amigos ligando, bora, é uma festa, né? Vou não. E você lá, de pé. E pode até ser não, de fato é, que o fato de você decidir não pecar, o fato de você decidir não ir nessa onda, não vai te jogar numa fornalha de fogo, não vai te queimar, te matar, mas vão falar de você. A fornalha muitas vezes vai ser a língua do povo. Que bicho besta, rapaz, deixar de estar curtindo aí, para estar com esse negócio de igreja, e ó, toma malhar. Mas saiba de uma coisa, na fornalha você não está sozinho. O Senhor está com você. E depois que tudo isso passar, toda vez que você decide andar na retidão, você decide não fazer aquilo que o mundo quer que você faça, existe uma recompensa. E eu vou te dizer uma coisa agora, quando você é santo, você só sai por cima. Você nunca vai sair no prejuízo por baixo não, porque o menino lá nem queimou roupa, nem queimou cabelo, nem catinga de fumaça tinha, meu amigo. Então vai ser vantagem para você obedecer a palavra de Deus. Vai ser vantagem para você decidir se firmar, decidir se manter limpo, incontaminado em meio a esse sistema que quer derrubar a sua vida. Porque o sistema muitas vezes ele vem com uma proposta de ser algo bom. Não vai ser bom. Rapaz, analise, seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito de Deus para fazer todas as coisas que forem precisas ser feitas. E com certeza você vai sair cheirosinho.
Você vai sair bem, sabe? Você vai sair bem na fita mesmo. Não vai dar errado para você não. Vai dar certo. Aquele mesmo homem lá, aquele mesmo quarto homem que atuou, ele continua atuando hoje. Ele continua nos acompanhando hoje. Eu sei quantas vezes eu tive que dizer não para tantos convites. Eu tive que dizer não para tantas propostas. E eu sei que Jesus sempre esteve comigo. Ele sempre vai estar com você também. E além deles terem saído por cima, porque estavam tudo cheirosinho. Imagina, quando tem um São João, dentro de casa, você nem sai. Dentro de casa a fumaça entra por todo canto. Você já fica podre de fumaça. Para vir para a igreja no domingo, meu amigo, é um moído. Você vem, tem que trazer um perfume assim no bolso. Aqueles amostrinhas grátis assim. Para quando chegar na igreja, vai no banheiro, aí pega, bota a amostra grátis e passa para tirar, não é? E os camaradas estavam dentro da fogueira e nem cheiro tinha. Amém? Nós estamos dentro do sistema, mas que não haja em nós nem o cheiro do pecado. Que não haja em nós nenhuma, sabe? Que se as pessoas passarem por nós, elas vão ter que sentir a fragrância, o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que nós somos cheirosos, porque existe o perfume de Cristo em nós. As pessoas cheiram santidade. Rapaz, como tem pessoas que não entendem. Teve um cara uma vez que eu cheguei perto dele e disse: rapaz, você tem uma áurea leve, uma energia positiva. Vai cheirando aí, você está cheirando, está sentindo a fragrância de Cristo que exala da minha vida e da sua vida quando você anda em santidade. Sabe? Cuidado com a sensualidade, gente. Assim como a santidade é a fragrância, é o perfume de Cristo, a sensualidade é o perfume do pecado. Quando você anda de forma sensual, seja homem ou mulher, não pense que eu estou falando só com mulher não, homem também. Quando a gente anda de forma muito sensual, a gente está exalando uma fragrância que está convidando o outro a pecar. Pode ser que você não esteja nem se ligando nisso, mas o outro está sendo atraído por causa daquele cheiro. E você não quer pecar, porque você é santo. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. A prova é tanta que você vai sair por cima, porque além deles terem ficado bem cheirosinhos, o próprio rei que condenou eles reconheceu que Deus era com eles. E ainda eles já eram ali gerente do negócio. Ainda colocaram eles para ser vice-diretor, porque ainda promoveram encargos acima daqueles que eles ocupavam naquela província. Então fica tranquilo. Se alguém te persegue porque você só quer ser santo, né? Deus me livre só querer ser santo. Eu sou santo. Deus me livre só quero não, eu sou. Porque a Bíblia diz, querido, sede santos, porque eu sou santo. Deus ia mandar você ser uma coisa que você não conseguisse ser. Deus não é doido não, Deus calcula tudo bem direitinho. Ele não ia dizer para você ser santo se você não tivesse condições de andar em santidade. Ele não ia te pedir uma coisa que você não pudesse dar para ele. Ele não ia te dar uma carga que você não pudesse levar. E eu quero retirar essa palavra carga, porque andar em santidade não é carga, andar em santidade não é peso. Andar em santidade, meu amigo, é a melhor coisa que existe. É você saber o que é certo e fazer o certo que você sabe que tem que fazer. É na prática, é no dia a dia. Andar a santidade não é só você ficar, como eu falei no início, meditando, com a roupa toda de branco assim. Santidade é você dizer não para as propostas que você tem que dizer não. Santidade é você dizer não para os convites que você sabe que tem que dizer não. Na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, na frente da tela do seu computador. Não, pastor, olha, hoje em dia a internet, eu não lhe digo, olha, o senhor sabe, a internet é um problema, a internet. É muita safadeza, eu não consigo não. Toda vez que eu entro lá, as páginas se abrem assim, ó. E eu digo, é um demônio que vai lá e... Quando eu estou na internet, o negócio parece que automaticamente. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema da internet não é com o computador, não. O problema da internet nem é com a cadeira. É com quem senta na cadeira, na frente do computador. É
É como no início, no jardim do Éden, existiam árvores lá. Existia a árvore da vida, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e para Eva: não coma dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Então a internet muitas vezes ela vai ser para nós como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comer dela, meu amigo, a gente sabe que vai errar. Se a gente entrar em determinados lugares, determinados sites, a gente sabe que a gente vai vacilar e vai perder ponto diante de Deus. E eu não quero perder ponto diante de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e me encontre apto a ser usado nessa geração aqui. Está escrito em Hebreus: seguir a santidade, ou seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem ajeitadinho com Deus não, viu? Não tem boquinha não, meu amigo. Se não seguir a santificação, não vai poder contemplar Jesus face a face. Não vai poder um dia estar diante do rei, naqueles grandes corredores de granito, naquela cidade de ouro, olhando assim para ele. Não vai poder. E eu te digo mais, quando ele fala seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não quer dizer respeito só às coisas eternas não, é no dia a dia aqui também. Como é que você quer ver o Senhor agindo na sua vida, andando de todo jeito? Siga a santidade, porque você vai ver o Senhor no seu trabalho, no seu curso, na sua família, no seu corpo, trazendo cura, trazendo ânimo. Siga a santidade. Nós podemos, porque nós somos chamados. 1 Coríntios, abre aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Não, pastor, esse negócio de santidade não combina muito comigo não, meu irmão, porque eu sou vida louca, velho. Você acha que esses meninos aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, não era vida louca não? Entrar dentro do fogo sem se queimar? Você quer uma loucura maior do que essa? Você quer um negócio mais doido do que esse? Bota a tua mão no fogo quando chegar em casa para ver o que é que acontece. Acenda a boca do fogão lá e bota a mão assim, ó. O menino entrar dentro de um crematório, meu amigo. Dentro de um forno de padaria. 7 vezes mais aquecido. E sai de lá, ó. Nem cheiro tinha. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então isso aqui é o seguinte, querido, olha aqui para mim. Paulo está escrevendo uma carta. Foi a primeira carta que ele escreveu lá para aquela turma que estava lá em Corinto. E ele está dizendo aqui: eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo por Deus, estou com o irmão Sóstenes escrevendo uma carta para a igreja lá de Corinto. Aí ele continua, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Queridos, nós somos chamados para ser santos. Deus nos convidou. Um dia a gente perdeu isso quando Adão pecou, mas através de Jesus, Deus convidou a humanidade. Deus disse: ei, venha ser como eu sou santo, venha voltar a se parecer comigo. Eu te convido a se parecer comigo. Não é algo que não existe, não é algo que não tem condições. Nós somos chamados para ser santos. E ele diz: em todos os lugares. Em todos os lugares onde se invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui invoca, não quer dizer Jesus. Não é esse invocar o nome do Senhor Jesus Cristo dessa forma, não. Pelos poderes de Jesus. Invocar o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, tendo a consciência de que é chamado para ser santo, é você exalar esse perfume, é você andar nessa santidade por onde você for.
Porque igreja, culto, é lugar de ser o que é no oculto. Ser santo aqui tem que ser simplesmente a continuidade do que você já é dessas portas lá para fora. Aqui não é um teatro não, minha gente, que a gente vem, vamos lá, eu já ensaiei, vamos lá, agora, aleluia, meu Deus, tudo, não, gente, isso aqui não é teatro não, isso aqui é vida, mas essa vida é a vida que você também já vive lá fora, porque você foi chamado para ser santo em todo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa só de pastor, de profeta, de pregador não. Deus precisa de professor, Deus precisa de gerente que invoca o nome do Senhor, que anda em santidade, que onde ele vai Jesus é visto. Deus precisa de médico, de advogado, de pedreiro, Deus precisa de assistente administrativo, Deus precisa de office boy, Deus precisa de onde você estiver, mas ele precisa de você andando em santidade, não se envergonhando do evangelho. O convite de Deus para nós é: não se envergonhe do evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho. E o evangelho é poder, é santidade, é salvação. Não tenha vergonha de ser santo não, meu amigo. Tenha não. Porque que diferença você vai fazer se você for igual a todo mundo? As pessoas tentam ser diferentes por fora. Existem grupos e grupos. Anda de preto, anda de roxo, anda de calça vermelha como eu, anda de branco, anda de amarelo. E o povo quer ser santo ou quer ser diferente por fora. E é um cabelo assim, cabelo... Rapaz, você pode ser diferente por fora, mas a maior diferença vai ser vista aquilo que está dentro de você. Você pode ser até igual aos que são diferentes, mas você vai ser diferente dos que são diferentes por causa da diferença real que está dentro de você. Tem que ser assim, ó. Você está lá no colégio, na faculdade, na hora do intervalo ou do recreio, aí tá aquela patotinha lá, aquela galerinha reunida, né? Aí você vai chegando lá. Lá vem o crente. A galera diz logo aí: lá vem o crente. Sujou, o crente chegou, sujou. Aí os cabas estão falando de meio mundo de porcaria, de pecado, da festa, que pegou não sei quantas e fez não sei o quê. E a menina dizendo que o namorado tá assim, que tá desse jeito o namoro e tal. E quando você chega, aí diz: ei, sujou, o crente chegou, sujou. Aí já muda de assunto. Rapaz, quanto foi aquele jogo ontem mesmo? Quanto foi que o Porto ganhou? De 4-0, foi, meu amigo, tá jogando bem, né? Foi bom, né? E eles dizem assim, né? Sujou, o crente chegou. É porque ele não entende, mas na verdade ele tem que dizer: limpou, o crente chegou. Porque onde você chega limpando, meu amigo. Você é um tremendo, não entenda isso como uma coisa diminuída, até porque também não é, naturalmente falando. Você é um zelador. Onde você chega, você vai passando o rodo assim, limpando. O pecado vai saindo e a luz vai, ó, brilhando. Você revoluciona o ambiente das trevas com a luz que está em você. Nós somos chamados para ser santos. Nós podemos, nós somos. Nós não precisamos fazer força para ser uma coisa que nós já somos. Nós só precisamos entender que somos e andar nessa realidade. Se você está estudando para ser professor universitário, aí você chega lá, você vai chegar na sala e vai fazer: eu vou dar aula agora, viu, gente? Então, bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Pronto, vamos ter a nossa aula agora. Que é isso, professora? Não é porque eu quero ser professora. Você já é, simplesmente a aula hoje é assim. Você não precisa fazer força para ser santo, porque você é santo por natureza. Literalmente, porque você tem a natureza de Deus. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Então você é santo por natureza. Simplesmente tenha consciência e ande nisso. Diga não ao que for preciso dizer não. Fique durão lá assim em pé. Todo mundo ajoelhado em você. E se aquele amigo quiser, você vai lá e ainda levanta ele também. Amém?
mais um versículo para nós começarmos a encerrar. 1 João, vamos lá. Capítulo 5. Primeira João 5. Eu vou ler aqui em duas versões para você. 1 João 5, 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Ei, esse vencer o mundo não quer dizer que você vai ser um super-herói que vai dar um murro assim no planeta Terra, bum, e vai, é vencer o sistema do mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o sistema. Todo o que é nascido de Deus é santo na modernidade, no sistema atual. Isso aqui valeu para todos aqueles que vieram a ser cristãos até o dia de hoje, independente das eras. Sempre foi preciso vencer o mundo, vencer o sistema. E para vencer o mundo tem que ser nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Aí aqui ó, na versão A Mensagem diz assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: se você nasceu de Deus, você está acima da influência do mundo. A sua condição espiritual é acima. E você não pode voltar para baixo da influência do mundo. O que você pode fazer é colocar a influência do mundo acima de você. Mas normalmente você não pode, porque você já nasceu de Deus. A sua condição já é em cima. O que você pode fazer, se você optar por isso, e eu creio que você não vai optar, é fazer isso aqui, ó, colocar essa influência para cima. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem mais força dentro de você do que contra você. Então você pode vencer. Eu não sei o que é que te afronta, eu não sei o que é que vem contra você, eu não sei o que é que faz tentar você cair, eu não sei quais são os pecados que você treme nas bases quando pensa nisso, mas eu quero te dizer, tem mais força dentro de você do que contra você. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode vencer, você pode viver uma vida de santidade aqui na terra, provando e vendo que o Senhor é bom. E você pode fazer isso andando na moda. Sabia? Você pode fazer isso andando na moda, meu amigo. Não tem problema não. Porque o menino andava na moda. A moda naquela época era aquela roupona. Se fosse hoje em dia não era assim não. Você só não pode deixar que a santidade seja moda. Porque a moda passa. Mas a santidade não deve passar. Entenda. Você pode ser santo e andar na moda. Só que a santidade não pode ser a moda. Porque a moda passa, mas a santidade, ela tem que permanecer. Sabe que a moda passa? Imagina, se eu te dizer, eu vou te dar um novo celular. Quantos aqui querem um novo celular? Quantos aqui querem um novo celular? Imagina que eu vou te dar um celular daquele que tem um joguinho da cobrinha, para você ir lá pro Shopping Difusora, sentar na praça da alimentação e ficar jogando Snake. E a cobrinha lá. Quem vai querer? Ninguém quer não, porque já passou. Aquela moda já passou. Você quer agora um smartphone para ficar lá online, mandando e-mail, entrando na rede social. É isso que você quer, porque é o que é atual. Não faça como Pedro não, porque Pedro, no momento em que ele traiu Jesus, não foi Pedro? Ele negou Jesus. Pedro andava com Jesus. Para onde ia? Estava com ele do lado. Postava foto, tirava assim Jesus e postava no Instagram, postava no Facebook: estou aqui com o mestre Jesus. Aí marcava Jesus para dizer a todo mundo que estava com Jesus. Quando o negócio ficou apertado, aí ele pegou o beco, saiu. Não seja assim não.